aí, galerinha do Me Salva, tudo certo? Prontos para falar um pouquinho sobre o RNA? Bom, o RNA é o nosso outro ácido nucleico que se chama ácido ribonucleico, sigla para RNA. Bom, e se ele é outro ácido nucleico, por que a gente já viu essa estrutura? Bom, a composição do RNA é muito parecida com a do DNA. Não é à toa que eles são classificados, os dois juntos, como ácidos nucleicos. Mas o que a gente tem, então, na formação do RNA? Assim como no DNA, a gente tem um grupamento fosfato, que vai se ligar, então, a um açúcar, uma pentose com 5 carbonos, e as nossas bases nitrogenadas. Ok, onde que entra a diferença do DNA para o RNA? Começa aqui no nosso açúcar. A gente viu que o nome do ácido estava relacionado com o açúcar que formava ele. Vocês lembram que o DNA é o ácido desoxirribonucleico, que era formado por uma desoxirribose. Aqui eu tenho ácido ribonucleico, que é formado por um açúcar que se chama ribose, por isso que é RNA. E eu também vou ter diferença nas minhas bases. As bases nitrogenadas do RNA são citosina e guanina, formando um parzinho, e adenina e uracila. Uracila, da onde que saiu isso? Essa base é única do RNA e vai entrar no lugar da nossa conhecida timina, que caiu fora aqui no RNA. Então, a gente vai ver um pouquinho dessas diferenças entre o RNA e o DNA, começando, então, a falar do nosso açúcar, a nossa pentose. Aqui nós temos a ribose, formada por 5 carbonos, e nós temos 2 hidroxilas ligadas aqui aos nossos carbonos. No DNA, esse açúcar se chama desoxirribose. A gente pode ver que eles são muito parecidos. Inclusive, eu tenho aqui o ribose no nome. Então, o que esse desoxi quer me dizer? Desoxi quer dizer que eu perdi um oxigênio. E vocês podem ver que a diferença na base, no açúcar, tá nessa hidroxila que no DNA a gente não tem. Então, a ribose tem 2 hidroxilas e a desoxirribose tem apenas uma. Então, aqui está a diferença entre os açúcares do nosso RNA e DNA. Bom, se eu pedir para você aí, no susto, me diz quais são as bases nitrogenadas, você certamente vai dizer ATCG. A gente já falou muito disso, mas no RNA a gente não tem a timina. E no lugar da timina entra uma base muito parecida chamada uracila, que a gente vai representar então pelo U. A uracila, que está aqui, é também uma pirimidina, formada então por um único anel aromático, até para manter a composição, o tamanho dessas bases nitrogenadas, e ela também vai fazer par com a adenina através de 2 ligações de hidrogênio. E eu trouxe aqui a timina, lá do DNA, para mostrar, então, as diferenças. A gente pode ver que elas são muito semelhantes, só que na timina a gente tem essa metila, esse CH3,
que não tem na uracila. Então, quando a gente falar em RNA, eu tenho uracila fazendo par com a adenina. Ainda nas diferenças do RNA e DNA, eu tenho que a minha fita de RNA é uma fita simples, uma fita única. Se lembram que o DNA era formado por duas fitas que se enroscavam formando uma hélice. Aqui a gente tem uma única fita, mas as nossas bases, como vocês bem lembram, são hidrofóbicas. Isso não muda aqui no RNA. E por isso essa molécula faz dobramentos dentro dela mesma para proteger mais essas bases. E assim elas fazem ligações entre elas, fechando essa molécula de RNA e protegendo o conteúdo hidrofóbico da molécula. Assim também, elas ficam mais estáveis para ir para o citoplasma celular desempenhar a sua função. Então, galerinha, enquanto o DNA fica só lá no núcleo, coordenando tudo, guardando o nosso código genético, o RNA vai para o citoplasma da célula para controlar, então, a expressão gênica. Então, é a partir do RNA que essa informação do DNA é levada para a célula para que as proteínas sejam produzidas. E a gente não pode esquecer também que tem alguns seres vivos, como alguns vírus, que só têm material genético de RNA, como o vírus do HIV e o HTLV-1, que são chamados de retrovírus, porque o material viral deles é formado por RNA. Inclusive, há teorias evolutivas que acham que o RNA foi a primeira molécula que surgiu para guardar o ácido nucleico, guardar o material genético e que teria evoluído para o DNA. Teorias à parte, na célula eucariótica, nas células humanas, o que a gente tem? A gente tem lá no núcleo o DNA guardando o código genético, então é ele que tem todas as informações que a célula precisa, mas ele fica restrito ao núcleo. E essa informação tem que chegar no citoplasma da célula, onde é feita a produção de proteínas. Então, entre código genético e o produto, a gente tem um caminho que é transcorrido pelo RNA. O nosso RNA é o mensageiro do código genético que dá as ordens, então, na célula para a produção de proteínas. E a gente vai ter, de acordo com o tipo de informação que esse RNA leva, diferentes RNAs, sendo o principal o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador, que estão envolvidos diretamente na síntese das nossas proteínas. Então, galerinha, sobre RNA, a gente tem que lembrar que ele é um ácido nucleico, assim como o DNA. E o DNA, a gente já viu que ele tem um açúcar que se chama desoxirribose, por isso o D de DNA. As bases nitrogenadas são ATCG. É uma fita dupla em formato de hélice e que tem a função aí de conter a informação genética, o nosso código genético, e levar então a herança dessas características. O RNA é um pouco diferente. Ele é formado por uma ribose e ele tem como bases adenina, uracila,
citosina e guanina. E é uma fita simples, uma fita única. A principal função do RNA é, então, levar essa mensagem do DNA, controlando a expressão gênica da célula. Como existem milhares de genes com diferentes funções, a gente também tem RNAs com diferentes funções. E alguns deles são o RNA, mRNA, tRNA, iRNA e microRNA. Chega a dar um nó na língua, né? Para que tanto RNA? Para que tanta diferença? Bom, esses tipos a gente fala na próxima aula. Fique aí tentando falar que nem a professora RNA. Tchauzinho, até a próxima!